Então, vamos continuar aqui o relato. Aí eles entraram com aquele barulho da corneta, né? E no meio de terríveis indivíduos lupinos tinha o ser monstruoso, carregado entre archotes de chamas avermelhadas, enquanto se cantava uma canção que no livro estava feiceniana. Fui descobrir o que era feiceniana, era obscena. Imagina, né? Aí o grupo foi retido pela multidão, que estavam empurrando eles, né? Aí eles, o grupo do Miranda, lógico, é pequeno, e foi a multidão foi empurrando. E de imediato o chefe foi colocado no trono ridículo. A balbúrdia era terrível, assim como os odores no ar, pesado e sombrio. Misturavam-se os sons mais estranhos aos berros de sofrimento suplicando socorro. Gargalhadas de loucura mesclavam-se com os gemidos por todo lado. Aí eles foram sendo empurrados sem agressividade para o centro da sala. E quando chegaram ao lugar que lhes parecia próprio, as entidades afastaram-se ruidosamente, deixando-os a sós. Miranda olhou para os semblantes dos irmãos Eurípides e Spinelli, encontrando neles uma serenidade superior e um suave brilho que lhes expressava a sintonia com Jesus. E aí eu coloquei aqui entre parênteses, lógico que eles têm uma autoridade moral, né? E essa autoridade moral, além deles ficarem tranquilos, sabendo, e a fé e a confiança que eles têm em Deus e Jesus, isso leva para eles essa serenidade e eles continuam sem manifestar nenhuma expressão nem de assombro, nem de incômodo, nem de nada, né? Aí, naquele instante, que estava uma a baderna parecia atingir o absurdo, ele vai falar, porque ele estava olhando para os dois, né? Aí ele vai falar que eles captaram o pensamento vigoroso do mentor, que os convocava à confiança irrestrita no Pai de misericórdia. Porque já, o negócio estava ficando grave, sério. E aí, na mesma hora, o mentor, que aí deve ter sido o Eurípides, né? Que quando ele fala mentor nesse texto aqui é o Eurípides, está convocando eles, confiança no Pai. Repentinamente, ao som forte de tambores surdos, houve um inesperado silêncio. O chefe, com aparência tribal, levantou-se e todos se ajoelharam, enunciando expressões chulas e de bajulação, num espetáculo ridículo. Ele sentou-se novamente com pompa e aspecto obsceno, como se estivesse divertindo-se com a situação vulgar. Indagou então com uma voz roufenha e ameaçadora: quem são vocês e o que desejam aqui? Ademais, como se adentraram em nossa cidade sem credenciais de autorização? Eurípides deu 2 passos à frente e, fitando-o com um olhar de comiseração, respondeu: somos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vimos, em seu nome, dar notícias do seu reino. Aí imagina, né? Aquele povo não terminou nem a frase e irrompeu uma tempestade de xistes, deboches e acusações. O chefete pediu silêncio com gritaria estrondosa. Prossiga, impôs com irreprimível ira. Quais são essas notícias? Eurípides vai falar. Estamos atravessando o período denominado como fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce nem dominação arbitrária que se impõe pela força. Como esta cidade aqui é tida como dedicada a isso, ou seja, dominação arbitrária, né, por força, fomos enviados para convidá-los, todos, ao despertamento da verdade, libertando seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros e facultando aos condenados a oportunidade de arrependimento dos gravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos dias. Então, aqui vamos parar só um minutinho para a gente pensar. Ele está falando que vão ser, que eles foram lá para tirar alguns, que eles não conseguiram, sempre conseguem, né? Aí eu não mostra quantos, nem nada, na verdade, não passou não mostrou a Santa Isabel passando a rede, comentou que ela fazia isso, mas sempre tem um momento que eles tiram essas pessoas que já estão no arrependimento maior. E aí ele coloca bem aqui, bem claro, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção dos próximos últimos dias. Ou seja, gente, ainda vem mais uma massa por aí de espíritos perturbados que estão
tá completamente fora não tem condições nem de ficar, dizer, vem espírito, vai encarnar só espírito bom, porque tem, vem agora a regeneração. Então vai chegar um monte de espíritos luminosos, a gente sabe que não é assim que funciona. Tem gente que acha que só está encarnando ser de luz, cristal, criança de como é que são os nomes lá? Índigo, e porque acha que não está encarnando mais ninguém que está vindo do umbral, vindo de locais de sofrimento. Não, vai ter sim, eles têm a chance, vão ter essa chance aí de pegar e em massa, né? Por quê? O que eles vão fazer? Quando eles tirarem explicar que eles vão tirar essas cidades, muitos vão ficar, né, já estão conseguindo já pensar em se melhorar e vão pedir. E vem para cá, para conseguir tentar ficar ainda no planeta Terra. Porque quem não se modificar não vai continuar no planeta Terra. Vai parar nesses planetas no caso que eles dizem que está indo para um planeta que vai ser de primitivo, mundo primitivo. O que vocês acham? Vocês esperavam por essa? Fala aí. No outro livro do Miranda, ele falou que já vinham reencarnando bastante, um número muito grande de espíritos devedores, né, em situação muito precária, né? E então vai vir agora uma nova turma, portanto, vai ser longa essa regeneração, né? E daí a gente já deduz, né? Quantos anos ainda? Porque só para esse pessoal estar reencarnando e crescer né, e morrer e começar a limpar o planeta para partir para a regeneração, bota aí acho que uns 200, 300 anos as coisas começaram a estar começando só agora, a gente já vai ter morrido, né? Muitos espíritos que estão agora já... anos não, mas uns 100 vai, né? Não, 100 é no mínimo, né? Porque até eles nascerem e passarem pela existência e partirem, porque eles têm que passar, porque eles não vão ser espíritos evoluídos, lógico. Então vão passar por tudo de coisa que a gente está passando também, né? Que nós também não sabemos nem de onde a gente veio. A gente não sabe nem se saiu do umbral, mas nós estamos aí. Então eles também vão passar por isso. Daí vem, aí começar de novo, outra leva. Daí é mais de 100, né? Vamos botar aí um século para frente. Mas é que nós estamos aqui para ficar fazendo... pensando o que pode ser, o que pode não ser. Vamos nos deter aqui ao que eles falam. Vamos ter um período de lutas, como já temos, né? Continuaremos nesse período de lutas. A gente não pode perder a esperança, né? Lógico. Porque nós também somos muito devedores e a gente não está aqui por acaso. É lógico. Né? Então, a gente também está cumprindo uma série de crimes, deserções, erros do nosso passado. Então, também fazemos parte dessa renovação, né? Então, a gente tem que aceitar, entender e aceitar numa boa, assim, com o coração aberto, para a gente se desenvolver e para a gente melhorar. Agora então, você imagina... não podemos nos decepcionar com isso. Nossa, né? Nós temos que estar sempre alerta aqui, né? Imagina agora... Agora aqui, o Eurípides está falando com ele, né? Com o chefe, aquele figura lá monstruosa, e falando disso, que vai ter, que vai ser tirado, é o fim dos tempos maus, aí tu imagina o que acontece. Ele não concluiu nem o pensamento. Quando ele estava falando isso, alguns bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacá-lo. Agora, isso aqui ia ser um filme com isso aqui, com esse livro, nesse pedaço desse livro, ia ser muito legal. Eu imagino direitinho a cena. Que eles vão atacar ele, aí eles não conseguem se mexer, porque eles se detiveram imobilizados por estranha energia. Olha só a força de Eurípides. Ficou igual no filme, a pessoa vai e para, ficou aquele paralisado, né? E aí os outros começam a lançar, são as agaias, que são lanças curtas, pedra, lixo, tudo que estava próximo foi atirado como chuva de ódio sobre eles. Porém, tudo pairava no ar, escurecendo mais o recinto. Ou seja, tudo que vinha em cima deles, como se estivessem todo coberto por um campo magnético, e parou tudo no ar, só com o poder que quem comanda mais aí o poder é o Eurípides, né? Agora, imagina a cena, tudo parado. E ficou parado, né? Porque só na frente que vai descer. Aí a cena imprevista, imagina, os espíritos inferiores, causou um assombro. Todo mundo ficou olhando aquilo quando o dominador gritou para os seus guardas, alguns com aparência canina e outros lupinos, os guardas dele, né?
Arrastem-nos até aqui, mais próximo de mim, para eu esbofeteá-los. Está crente que deve conseguir fazer alguma coisa. Aí diversos foram se aproximando com o estardalhaço, como fosse ali uma arena de combate. Porém, quando eles saltaram sobre o pequeno grupo, ficaram paralisados, do mesmo jeito, num gesto ameaçador. Eles iam e ficavam parados, eles nem se mexiam mais, paralisados naquele gesto. Imagina a cena. Eurípides aproximou-se espontaneamente do palanque, aí ele não estava preocupado, onde estava a imitação de trono, e disse com serenidade sublime: aqui vimos em paz, com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor, e somos agredidos pelo ódio e pelo medo que a todos domina. Jesus é o Senhor, e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? Fez a pergunta ainda. Aí vai uma algazarra ensurdecedora. A massa espiritual imensa estava enfurecida e descontrolada. Alguns gritavam com medo, estavam imaginando estar diante de figuras dos deuses mitológicos e devastadores, né? Os deuses mitológicos que matam, faz isso. Também pensaram em ser os seres infernais, mais poderosos que aqueles dali onde eles estavam. E ajoelhavam-se, arrastando-se pelo piso imundo, vociferando e com os olhos em brasa, o algoz, aquele ser monstruoso, ergueu sua lança primitiva e o escudo ameaçadoramente, descendo alguns degraus, e deteve-se diante de Eurípides, dizendo: odiamos o seu governante e construímos esse reino para a justiça das suas vítimas. Todos os que aqui residimos estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes. E hoje desejamos que todos vivam o gozo sem fim que ele tentou inibir com a sua falsa pureza. Destruiremos a memória do farsante da cruz. Apresentaremos as suas e as misérias dos seus seguidores, que foram impostos às sociedades dos tempos passados através da história. Não cessaremos ou diminuiremos o nosso avanço, especialmente do grupo que logo mais seguirá na direção das criaturas humanas para exterminar os desventurados que a ele se apegam. Entre parênteses, nós, espíritas, né? Que são aqueles que estão querendo pegar. Né? Nesse exato momento, ouviram alaridos de vozes incontáveis que formavam uma espécie de exército que se preparava para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia e dos atos criminosos que estavam atingindo as famílias desajustadas nos lares. Quer dizer, eles viram, né, naquele momento ali, que eles tinham esse exército e que estavam se preparando para vir, gente. A gente tem que lembrar que esse livro foi ano passado, né? A pandemia, aí não diz que é logo no comecinho, mas não também, como o livro foi lançado em novembro, né? Pensa bem. E aí ele começou a ser escrito, ele vai contando desde fevereiro, ele conta, aliás, desde setembro, antes da pandemia, aí ele começa a contar o que aconteceu em março, que a pandemia começou, aquele desespero nos hospitais. Então, digamos que isso aí é meio do ano passado. E aí teve esse pavor da pandemia que foi ampliando, e as coisas foram acontecendo, que eles foram colocando. A gente não vai ter nesse livro aqui, que é igual filme de comédia romântica, que termina tudo muito bom. A gente sabe que isso tudo aqui está acontecendo, né? Começando naquela época, inclusive antes da pandemia. Mas as coisas continuam. Aí esse ser, né, que mostra aí que é o ser terrível, que seria o chefão tribal, ele vai contar desde as outras encarnações. Olha só, ele vem desde a época de Roma. Ele fala: eu venci Roma, depois de destruir suas igrejas absurdas e devassas. Matei os seus adoradores. Voltei e comandei milhares de homens. Ou seja, voltei, deve ter reencarnado e comandado milhares de homens, implantando o terror e a destruição durante a Idade Média. Então, é um ser que tem vindo que só está errando, coitado, tropeçando cada vez mais, tem tudo, né, pela lógica que está se contando aqui, de ir lá para o planeta primitivo, porque já tem milênios que ele continua preso nesse ódio. O Eurípides vai continuar falando com ele, o irmão se gaba a respeito do passado, que não anulou Jesus, ou seja, o passado, tudo que ele fez, nada disso anulou Jesus. Jesus continua sendo, né, o exemplo para todos, né? Até quem não é cristão, né, sempre fala sobre Jesus. E aí o ser continua lá, a entidade continua. Mas o desmoralizamos, renascendo muitos de nós sob a sua proteção e da falsa igreja.
reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. E aqui a gente pode pensar também nos padres, né? Que teve muito padre que acabou tropeçando e teve muito escândalo na igreja, fora também, lógico, a época das cruzadas e tudo que a igreja veio falando. A igreja, eu digo aqui no caso da católica, né? Que teve essas brigas, mas tinha outras igrejas também que foram... Quando se coloca em religião, o negócio complica. A gente sabe que a gente tem que ter a parte espiritual bem atenta, né? A religiosidade nossa. Agora, começar a falar que é religião isso, religião aquilo, e além de a gente não ficar com intolerância, né? E ter temos que ter nosso respeito de todas, mas tem que ser aquilo que vai melhorar a pessoa, o espírito. Se está fazendo bem para a pessoa se tornar uma pessoa melhor, então está muito bom. Agora, ficar em função de que aconteceram várias brigas, a gente sabe, por guerras santas, né? Que acontecem até hoje, a gente sabe que tem, ele fala que ele renasceu sobre a proteção da falsa igreja, reduzindo a crença pela ignorância, pelo ódio. Tem muita gente que tem ódio de várias denominações aí religiosas, porque eles falam isso é tudo hipocrisia, né? E Eurípides vai falar aqui, no entanto, vou continuar falando de Jesus. Ele voltou com seus abençoados discípulos, os missionários, para reabilitar o mundo ingrato, e agora sua doutrina ressurge através de nós, os imortais. Está querendo falar do espiritismo, né? Que os imortais que conversaram para nos trazer os conhecimentos, e aí ele fala isso. Aí o ambiente estava tenso, exudando baixíssimas vibrações. Porém, ante essa mente cristã do grupo, do Miranda, isso começou a ser permeado com uma tênue claridade, que não apenas se misturava nessa densa névoa, como envolvia também essa entidade que ele chama combatente do evangelho. Nesse instante, ouviu-se um estrondo estranho na imensa caverna, que ficou repercutindo nos diversos cômodos, assustando os residentes. Aí Eurípides, profundamente compadecido, vai dizer: meu irmão, aproveita esse momento, Jesus espera por ti. Rende-te à sua misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. Aí o cara berra, né? A entidade berra: nunca persegui-lo-emos até a consumação dele ou a nossa. Não se trata de uma questão banal. São séculos de rancor e luta, sendo que, dessa vez, nossos exércitos espalharão o horror e o crime entre aqueles que se lhe vinculam. Muito em breve daremos as ordens de comando e iremos pessoalmente dirigir a ofensiva, ou seja, ele vai partir, quer dizer, ele está achando, né? Se tudo der certo, ele já foi levado lá para o mundo primitivo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não sabe, e eles vão mexer com vão transportar essa cidade aí, mas a gente não sabe se ele vai. Então, ele está dizendo que vai pessoalmente dirigir a ofensiva. E ele é dos, né, gente? Dos que existem, porque são vários. Em cada livro que a gente lê aí, eles contam 2, 3 desse estilo, a mesma coisa. Uns que têm 3 metros, com olhos vermelhos, que ficam igual à imagem que foi feita do demônio, e aí eles se transformam nisso para assustar. Porque eles vão modificando, a plasticidade do perispírito, eles vão modificando a forma deles para assustar sempre. Então, eles vão usar aquele que o pessoal, como o diabo é pintado, né? Como é que se pinta o diabo? E fazem aquelas figuras. Aqui ele nem mostrou bem como é que é a figura, mas tem livros aí que eles mostram que ele tem 3 metros de altura, tem chifre, então, são vermelhos, tem olhos vermelhos, e tem um monte de coisa que eles vão descrevendo exatamente. Então, esse aqui está falando que vai. Mas ele fala para o Eurípides: não me venha também com truques circenses, paralisando os nossos membros. Desnecessário informá-lo que eu também disponho de recursos dessa e de outra natureza. É claro, esses seres são inteligentíssimos. Essas entidades, a inteligência que eles têm, se fosse usada para o bem, nós estávamos, né, avançados muito e muito aí na nossa evolução, porque eles também foram magos, foram tudo, e eles não são igual a Jesus, lógico, mas só que eles têm esse conhecimento de manipular tudo da natureza, tudo do perispírito, e eles fazem, quanto que hipnotizam as pessoas, eles conseguem. Aí, em seguida, ele se voltou na direção dos espíritos, que estavam parados na atitude estátua, né? Mandrake, em atitude viva de agressividade, parado ali, enunciou umas palavras ali cabalísticas, fez uns gestos ridículos e devolveu-lhes os movimentos, a ponto de tombarem no chão, porque eles deviam estar, né, pulando em cima, e aí soltou o movimento e eles caíam no chão. Imagina a cena, gente. Então, Eurípides falou: cumprimos com o nosso dever.
Ainda é tempo, desde que, ao sairmos daqui, já não teremos alternativa, senão transplantarmos a cidade para a região do exílio, que receberá os maus. Então, após essas últimas palavras de Eurípides, o grupo saiu caminhando vagarosamente, entre aqueles aturdidos, alguns choravam e pediam apoio, outros estavam gargalhados, bestializados, e eles foram retornando à entrada, onde se encontraram com os outros companheiros e fizeram o caminho de retorno. A noite estava banhada pela palidez de uma luz turva que mal vencia algumas camadas carregadas de densas vibrações inferiores. O capítulo termina aqui. Vamos comentar um pouquinho, que eu tenho só mais um complemento sobre essa história dos exílios nos livros de Kardec. O que vocês acharam? Acho que vai terminar bem. Aqui é só um pedacinho do que acontece, né? Você observa como o rancor, o ódio pode levar uma criatura, né? E, infelizmente, esses gestos são muito comuns, como você tinha falado, né? Nós mesmos praticamos alguns desses gestos, mas o ódio que ele carrega, como ele fala, são séculos de rancor e luta. Ele se perdendo, jogando fora uma oportunidade raríssima de ser feliz, de se renovar, porque o sofrimento é dele, ele que traz aquilo para ele, né? O rancor é uma doença terrível, o remorso também, né? O ódio que ele vem carregando, você vê que quando ele fala que ele volta, né, ao mundo terreno, quando ele reencarna, ele continua com aquele ódio, ele produz mais e mais destruição, desgraça, né? E aquele ódio dele vai piorando até onde ele vai, né? Com todo esse ódio. Se ele não, ele só tem aquela escolha, né, de continuar nesse sofrimento, porque é um sofrimento, ou compreender o que está acontecendo, né? A impressão que eu tenho dessa história dele, como de muitos, é que ele foi vítima, né, da Inquisição, ou seja, de pessoas equivocadas quanto ao Evangelho de Jesus, né? Aqueles padres da Inquisição, aqueles tribunais terríveis. Ele foi uma das vítimas daquilo, e aí ele nutriu aquele ódio por Jesus, né? Quando, na realidade, o erro partiu de outros irmãos, né, equivocados. Então, e aí um equívoco leva a outro, e aí ele passa séculos e séculos em sofrimento, né? Impressionante a forma como Miranda descreve como Eurípides lida com aquela situação, com serenidade, com tranquilidade. Quando você lê o capítulo, você pensa assim, não, como não? A gente se coloca, né, como naquela posição, e é impressionante a serenidade dele naquela situação e a sua autoridade moral, né, que faz com que ele seja protegido, né, porque não é qualquer um que tem E ela que aquele... ele, tu pensa bem, o Não? Eurípides, ele morreu na outra pandemia, né? Então, ou seja, 100 anos atrás. Então, nesses 100 anos que ele está lá no plano espiritual, cada vez mais ele vai evoluindo, porque Miranda já conta coisas dele já vamos dizer, uns 40 anos atrás, tudo. Então, então ele logo em seguida continuou trabalhando, né? Continuou fazendo esses trabalhos, porque ele já era um espírito evoluído, e cada vez mais. Então, ele vai fazer, daqui a pouco ele está fazendo, foi o que Jesus falou, né? Que todo mundo pode chegar até ele. Então, cada vez a pessoa vai tendo mais condições e você vai se tornando responsável pela proteção de mais pessoas, seu raio de atuação é maior, né? O seu perispírito vai expandindo a luz e consegue pegar uma área grande, cada vez com maior, dependendo da evolução, né? Você vai cada vez ampliando mais. Aproveitar que você falou aí, cara, e como a gente está com um pouquinho de tempo ainda, porque só faltam 2 pedacinhos do texto, eu tinha separado aqui, deixa eu partilhar um trechinho, mas achei que não ia dar tempo, então deixa eu colocar aqui. Foi a nossa aula lá no minha aula de quinta-feira, a Denise já conhece, eu não sei as meninas se o de manhã, de tarde foi o mesmo, o livro Estude Viva,
que é a do Chico Xavier e o Valdo Vieira, e o espírito é Emmanuel e André Luiz. Eu não sei, quem não especifica qual desse é que ele é. O texto é em torno da obsessão. Você falou umas coisas que a gente fazia, e aqui nesse texto tem exatamente. Olha só, como é que é interessante. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. Isso a gente também já sabe. Aí ele vai falar que um projeto, eu não vou ler direto, porque senão vai perder muito tempo. Porque o projeto um dia difícil, você precisa de um material adequado, senão a obra não vai, né, sair direito. Você tem uma construção de cimento, ninguém vai botar vara de madeira no lugar da estrutura de ferro e nem vai substituir a pedra por taipa de mão. E que o trabalho, para que o trabalho se defina dentro das linhas, as substâncias têm que estar nas condições certas, nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspirarmos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, temos que selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. Então, aí ele vai falar, para isso, vamos sanear nossas emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Aí ele fala, todos nos referimos aos perigos do agente do mal que nos ameaçam. A gente se refere, tem, né? Dos agentes do mal. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Olha os exemplos. Hoje, uma queixa. Amanhã, um momento de azedume. Cedo, uma discussão temerária. Mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos que nos processos de obsessão acontece também assim. É exatamente o que você está falando, que as coisas do dia a dia, e eu não sei se foi o do texto das meninas de manhã, mas o nosso texto da noite foi esse, inclusive foi até o que li, quando eu li, eu falei, vou levar para o grupo, para o nosso estudo, porque tinha tudo a ver, cada besteirinha que a gente faz, é a hora que se abre a brecha. Então, nós estamos aqui estudando, conscientes, e mesmo assim a gente acaba abrindo essas portas, né? A gente sabe que vai levar a um tropeço, né? Tropeço nosso aí depois. Vou colocar só agora o outro texto para terminar, e a gente termina para poder passar para depois o finalzinho para a gente poder comentar. Que ele fala aqui dos exílios dos maus, né? Diz que essa cidade vai para uma região exílio que receberá os maus. Sobre isso, Kardec, desde o Livro dos Espíritos, como é que a história é antiga, nas leis morais vai ter o seguinte alerta: a humanidade avança e os que não acompanham serão separados do convívio dos bons. Está avisando lá 1857. Na Gênese, tem capítulo, tem no item 63, no capítulo 17, predições do Evangelho, vai ter. Devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo necessário para seu melhoramento. Mas, chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, a permanência deles, como espíritos, como encarnados, ou seja, não só os encarnados, como também os desencarnados, essa permanência será interditada àqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos que se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a Terra os espíritos da raça adâmica, sendo substituídos por espíritos melhores. É esta separação que será presidida por Jesus, que está figurada nessas palavras do juízo final. Os bons passarão à minha direita, e os maus à minha esquerda. Isso está no capítulo 17. E no capítulo 18, para a gente fechar, os tempos são chegados, tem a história da geração nova, que vai também falar. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal,
ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é a de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. A época atual aqui é a época da Gênesis, tá? Também há 160 anos atrás. Então, aqui, uma coisa também que eu frisei, mas que é importante, que volta e meia a pessoa fala, eu não sei se eu vou ficar para o próximo, que eu vou acabar sendo deportada, né, para o exílio. E, gente, aí fica aquela história, até que fala muito o seu Jorge de Larra, que ele fala, vamos parar com esse negócio, porque quem vai sair é aqueles que praticam, que está escrito aqui, praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Então, esses que não querem fazer o bem, que querem continuar sendo mal e fazem o mal e gostam, esses que têm que ser excluídos, entendeu? Aquelas pessoas que são mais. Não é a gente aqui que está pensando em fazer o bem, querendo fazer o bem, se esforçando, se matando para poder conseguir pensar melhor. Então, esse é o tipo de pensamento que não... fica aquele pensamento que deixa a pessoa para baixo, né? É um pensamento que não eleva para ninguém, nem eleva você para ficar com uma coisa edificante na cabeça. Não para que eu vou achar, eu vou lá para uma ótima, sair daqui para uma colônia. Não, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que se nós aqui, que já somos um grupo reduzido dentro do reduzido, estamos nos esforçando, o mínimo que a gente vai conseguir é não ir parar nesse planeta do exílio, porque esse planeta vai estar com as pessoas que são aquelas que não querem fazer o bem, não querem se dedicar a fazer. Nós, pelo menos, estamos nos esforçando, sabe? Então, nós temos tudo para continuar ajudando, né? Nessa existência, e ainda assim, não se sabe nem se a gente dá volta aqui nesse tipo de o planeta ainda não regenerado, mas que a gente vai continuar sempre tentando ajudar. Nós estamos aqui prontos para isso, né? O alerta é o seguinte, que eu escutei até na live lá, que nós temos, que a gente fala que é uma coisa, o que a gente faz é para continuar. Nós devemos sempre nos manter vinculados a grupos de estudo, para lembrarmos sempre dos ensinamentos da doutrina do Evangelho. Olha só que importante. Por quê? Porque quando você está num grupinho de estudo, seja online, seja até uma vez por mês, juntar com os amigos, tudo, seja o que for, você já está ligado àquilo ali, você fica lembrando dos ensinamentos, entendeu? Você vai ficar pensando no ensinamento de Jesus, vai ficar pensando na doutrina, o que a doutrina fala. Então, com isso tudo, a gente continua se vinculando com isso na cabeça. Então, gente, aqui fechou só com esses complementos que eu também tinha lá. Acho que a gente está com esse capítulo bem estudadinho, vai ter umas continuações ainda no próximo. Tem 5 minutinhos aqui para falar, a Denise teve que ir embora já, então o que a gente vai comentar aqui agora? Está por conta de vocês aí. Bia, fala alguma coisa aí, Bia. O que você achou do capítulo? Não, bem esclarecedor, né? Como é que atua, né? Essas pessoas do lado das sombras, né? E achei interessante que eles têm os conhecimentos, como é que se diz? Mediúnicos, né? Anímicos, né? E não estudaram, eu acredito que não o kardecismo, né? Não a doutrina de Kardec. Mas talvez, como você falou, foram magos, né, em outras vidas, né, e essa experiência pode ter ensinado eles para o mal, né, essa vertente do mal. Eles, infelizmente, né, em vez de usarem a inteligência para o bem, foi para o mal, né. E eu já li E livros. eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que você falou sobre a inspiração dos artistas, né, até no plano espiritual. Isso. Né, que às vezes eu também recebo essa inspiração no meu trabalho, né? É mó barato, eu acho incrível isso. E realmente existe, eu nunca duvidei, mas realmente existe. Né? Que às vezes eu olho para a peça assim, né? Eu sou artesã, para quem não sabe, né? Eu pinto madeira. Então, às vezes eu olho para a peça, eu já vejo ela pronta. Ou então, quando acaba, assim, caramba, era o que estava na minha cabeça, né? É um barato isso. Assim, você sonha também? Às vezes sim, também.
É isso que eles falam muito com o sonho também, né? Que você vai aí lá ver uma coisa, depois você traz e você bota na arte ali, né? Música, pintura, arte com a mão, escultura, né? Todos aqueles antigos, eles falam isso. É muito legal isso, né? Que bom. Você deve ter uma mediunidade também, né? Que ainda não consegue, não tá trabalhando. Eu também já li muito livro. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece até com frequência. Eu acho assim, nossa, caramba, aí agradeço aos espíritos, né? Assim, obrigada pela inspiração. Isso. É muito bom. Legal. Você está falando agora deles serem, eu estava falando agora de mago, você também comentou deles estudarem, mas eu já li alguns livros uns 10 anos atrás também, uns 5 anos atrás, que eles estudam Kardec para poder jogar com esses conhecimentos também. Não é estudar Kardec para como é que está com Jesus, não. Eles, justamente para fazer essa parte do conhecimento da mediunidade, e eles estudam, e alguns usam esses argumentos para poder pegar os espíritas, os médios, entendeu? Que eles vão colocando assim, mas você não sabe que é isso que acontece na sua mente? Então, está acontecendo isso. E eles vão jogando aquela informação para que a pessoa também se perturbe e acabe caindo na obsessão. Eles usam também. Mas tem muitos desses que eles comentam também que foram magos e faziam todos esses, fazem cura, fazem tudo com esses conhecimentos, né? Dois minutinhos e meio aí. Carlinha vai falar agora para a gente fechar e fazer oração? Terminar? Eu gostaria de concluir dizendo que a gente, no nosso dia a dia, nós todos, né, nós fazemos escolhas, né, o tempo todo. E o nosso comportamento, ele dita muito o que será a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, fica assim o registro de que nós todos, nós temos que ter não só esse cuidado no nosso pensar, no nosso sentir, mas que a gente se ame verdadeiramente para que a gente transforme tudo e nossa vida seja mais feliz, porque nós estamos num mundo de expiações e de provas, é um mundo difícil, mas nós temos que vencê-lo, né? É isso. Vamos fazer nossa oração, então, para encerrar. Senhor Jesus, agradecemos as bênçãos dessa hora e rogamos força para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução de tua vontade. Obrigado por essas lições da noite de hoje, que possamos estar aqui para mais uma semana de estudos e divulgação do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, na hora certinha. Até a próxima semana, meninas. Foi um prazer enorme estar aqui. Que a gente continue pensando cada vez mais e nos esforçando para nos tornar melhores, né? Beijo bem grande. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.